sobre essa temática tão importante que é a literatura infantil. Eu escolhi como o tema do nosso encontro anterior reflexões e práticas. Ele não se esgota em um único encontro, na verdade ele perpassa e permeia tanto a nossa vida Dinâmica que acadêmica estamos quanto a realizando nossa nesse vida semestre. profissional, quando vocês estiverem lá na sala de aula, no solo sagrado da escola. E hoje nós vamos dar continuidade às discussões iniciadas no encontro anterior, e fazendo uma retomada, eu apresentava para vocês no início da nossa fala, no encontro de setembro, um acervo literário sobre o tema, da literatura infantil. Nós estamos recebendo nossa diretora, a professora Sandra Correia, ela passou aqui dar uma boa noite para nós. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Estou ajustando minha luz aqui ainda, que eu estou em tutoria com o pessoal do curso de administração da FANAP-EAD e também na direção da FEAD, com palestras lá online também. Então, hoje nós estamos em 3 momentos. Que bom. Primeiro, boa noite, professora e Boa coordenadora noite. Joane, tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. E com a senhora? Graças a Deus também. Sempre uma satisfação estar recebendo e falando a senhora. Igualmente. A senhora sempre nos engrandece. Pessoal, dá uma boa noite para os nossos acadêmicos que estão entrando, tá? Hoje eu convidei especificamente o curso de pedagogia, mas nada impede que outros cursos também estejam entrando, mas hoje aparece muito específica a pedagogia, né, professora? Isso mesmo. Então, vou deixar que eles tirem todo o proveito, usem e abusem da senhora. Tá bom, então. Tá bom, Obrigada, professora? professora. Assim, Desculpa, hoje eu só vou dar uma passadinha mesmo, que agora eu vou dar uma passadinha para o pessoal da Faculdade FEAT de Ibaiti e já entro em tutoria com os alunos de administração. tranquilo, a senhora sempre dinâmica e isso engrandece o nosso curso e a nossa instituição. Amém, nós todos. Fiquem à vontade, pessoal. Boa Beijo, palestra para todo bom mundo. trabalho. Beijo, tchau, tchau. Então, pessoal, nós estamos aqui realizando essa nossa conversa através do YouTube. Nós pedimos que vocês deixem um comentário lá, uma boa noite, deixe seu nome, inclusive, para depois facilitar a certificação. Então, no encontro anterior, fazendo essa retomada, essa retrospectiva, eu apresentava para vocês no início dele algumas literaturas, algumas bibliografias relativas ao tema, e depois nós fazíamos algumas considerações sobre o trabalho com a literatura infantil, para crianças pequenas, para crianças público-alvo da educação infantil. Nós vamos dar sequência nessa temática e nós vamos hoje pensar, inclusive, na questão do professor leitor. Inclusive, eu vou deixar de tarefa depois um texto que eu fiz um compilado de alguns documentos, cuja bibliografia eu deixo no final dele, para que vocês possam posteriormente estar olhando para esse texto, fazendo uma análise sobre ele e guardando aí nos seus arquivos, que a gente sempre tem as pastinhas onde vai guardando esses textos que são subsídios aí para a vida, tanto acadêmica quanto profissional. Mas, como é de praxe, nós vamos começar o encontro nesse momento de acolhida com, deixa eu passar aqui o meu slide, com uma leitura de acolhida, não é que eu escolhi hoje esse livro do Anderson Novelo, Os Adoráveis Bilhetinhos da Professora Ada. O Anderson Novelo é um escritor de uma cidade do Paraná chamada Palmeira. Eu o conheci quando ele lançou o primeiro livro, que é um dos meus preferidos, A Bruxa do Batom Borrado, que eu deixo, inclusive, como recomendação para vocês. E hoje eu trago Os Adoráveis Bilhetinhos da Professora Ada, que eu já vou projetar aqui na tela para vocês acompanharem comigo, para depois nós darmos sequência aí na nossa discussão. Então, eu vou baixar essa tela e vou subir Os Adoráveis Bilhetinhos da Professora Ada. Então, Os Adoráveis Bilhetinhos da Professora Ada, um livro do Anderson Novelo,
e as ilustrações de Ana Laura Alvarenga. E como nós vamos hoje pensar um pouco nessa questão do professor leitor, nesse livro, o Anderson vai colocar para nós essa doce figura da professora Ada. Então, os adoráveis bilhetinhos da professora Ada. Ele faz aqui a dedicatória, né, para as professoras e professores que restauram a dignidade do mundo, e ele coloca um trecho da música do Milton Nascimento, e a dedicatória que ele faz, ele vai acompanhando os bilhetinhos, então é muito interessante o jeito que ele faz a dedicatória nesse livro. E a história começa assim. O nome completo da professora Ada, completinho mesmo, de fora a fora, preenche quase meia página de caderno. Ada Maria Brasileira Abecedária de Lourdes Caligráfica Cristina Honorária das Dores Normalista Garatuja Benedita Geminada Alcântara Silábica Lisboa Carmelita Fonfon Consoante Rosa e Souza Piriri Pororó de blá 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 Gisela Amada e Silva. Ufa! Sim, Ufa é sobrenome. E é também o que todos dizem quando conseguem pronunciar ou escrever tudinho. Ufa! Dizem que quando nasceu, sua certidão de nascimento era uma cartolina. Seu nome completo é um verdadeiro cartapácio. Ada nasceu professora, todos dizem, pois ensinou sua mãe a ser mãe e seu pai a ser pai. Filha única, foi crescendo, ensinou o cachorro a fazer cocô no lugar certo, ensinou os passarinhos a hora das refeições, ensinou as crianças da vizinhança a brincarem de tudo um pouco e, aos poucos, de tudo. Ensinou vizinhos e vizinhas, avós e avós, tios e tias a fazerem silêncio para ouvir boas histórias que ela lia, erguendo sobrancelhas, entortando olhares e fazendo suspenses. Ada é inteira professora, de profissão, de alma, de coração. Todo ano letivo, Ada memoriza a lista de chamada de trás para frente e de frente para trás. Para ela, não é apenas uma lista de nomes, é uma lista sobre vivências, sonhos, tropeços e recomeços. Como é o caso da Amanda, a primeira da chamada. Ela escreve textos como ninguém, mas na hora da matemática, xiii! Em um dia de alegrias subtraídas, Amanda encontrou um bilhetinho em seu caderno entre os cálculos inacabados e as inúmeras rasuras. Amanda amada, quando a matéria parece parecer enigmática, olhe pela janela. Há sempre outra tática. E aqui serei enfática, você arrasa na gramática. Se precisar de ajuda com a tabuada, nada de ficar chateada. Conte com a professora Ada. Estou aqui. PS, vai passar. E o Bruno, segundo da lista, andava borocochô. O pai dele era caminhoneiro, igualzinho ao avô. Em um dia de minutos demorados, Bruno ganhou um calendário da professora. No verso, um recado. Bruno, querido, o mundo é cheio de estradas e uma delas está trazendo para casa a sua saudade mais apertada. Enquanto isso, olhe pela janela. Observe a vida e seus tantos calendários e conte com a professora Ada. Estou aqui. PS, vai passar. Carla, a terceira da chamada, é filha de enfermeira. Nos últimos tempos, hospital superlotado. A mãe vivendo tormentos longe da filha. A filha querendo momentos perto da mãe. Carla encontrou um bilhetinho embaixo da porta da casa. Admirável Carla. Uma borboleta me contou que sua mãe está cuidando das dores de tanta gente.
é uma heroína na linha de frente. Quando a saudade ficar grande, olhe pela janela. Há motivos para se orgulhar e até o vendaval acalmar, conte com a professora Ada. Estou aqui. PS. Vai passar. O quarto aluno da chamada é o Daniel, com D de desenhista. Nos últimos tempos, sua vida sem traço e sem cor. A tia doentinha, o bilhete foi deixado na caixa do correio. Brilhante Daniel, eu também já senti dores bem doídas e sei que você tem muito talento, até para compreender o incompreensível. Olhe pela janela. Há tantos traçados e tantas cores para acalmar nossos dissabores. Ah, e sempre que precisar de um abraço, conte com a professora Ada. Estou aqui. PS, vai passar. Eliana, a próxima da lista, não gosta muito das aulas de educação física, mas é craque em fazer amizades. Recebeu uma cartinha deixada na janela de casa. Eliana, a toda hora observo você estendendo a mão, espalhando boas palavras, oferecendo companhia. A toda hora admiro você. Sua mãe me contou que vocês vão mudar de cidade e que você está com o coração em pedacinhos. Combinei com seus colegas, cada um deles vai pegar um desses pedacinhos e guardar para sempre. Se precisar, já sabe, conte com a professora Ada. Estou aqui, estarei aqui. PS, vai passar. E assim a lista segue, do Gustavo até a Zenilda, da Gabriela até o Zaqueu, entre falhas e conquistas, cartas, cartinhas, cartapácios, entre sucessos e fatalidades, bilhetes, bilhetinhos, bilhetões. E entre os recados e os alunos, Ada. Um dia, Ada procurou uma boa palavra, mas a palavra não veio. O bilhete, o branco, a febre e a tosse, que começou discreta, logo virou tosse, tosse, tosse. Respirar era penoso, pesado, custoso. Ada fez exames, a febre não passou, a tosse não acalmou. Ada, internada no hospital, foi cuidada e mimada pela mãe da Carla. Num dia de alegrias subtraídas, num dia de minutos demorados, num dia de saudades apertadas, num dia sem cor e de escasso brilho, Ada recebeu uma caixa. Do lado de fora, seu nome completo, completinho mesmo, com caligrafia bonita e cuidado de enfeites. Ada Maria Brasileira, abecedária de Lourdes, piriri pororó de blá 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 amada e todo o resto que você já sabe, ofegante abriu-a. Ufa! Dentro, dezenas e dezenas de cartas, cartinhas e cartapácios, bilhetes, bilhetinhos e bilhetões de todos os seus alunos, de todas as listas de chamadas, de todos os anos letivos. Abriu o primeiro, pois vinha com um alerta. Abra este primeiro. Professora Ada, não sabemos fazer bilhetinhos tão adoráveis quanto os seus, tão adoráveis quanto você, mas encontramos nossos 3 desejos que rimam com o seu nome: saúde revigorada, estrada iluminada, vida ensolarada. E temos um único pedido: olhe pela janela. Essa mesmo, ao seu lado, uma borboleta nos contou que tem uma janela no seu quarto. Ada olhou de fora a fora, com caligrafia bonita e cuidado de enfeites, uma caixa gigante foi colocada no muro do hospital. Estamos todos aqui. PS, vai passar. E assim termina a história de Ada, essa professora encantadora que todo ano letivo memoriza a lista de chamada inteirinha, de frente para trás e de trás para frente. E eu desejo que vocês tenham Ada na sua vida profissional e acadêmica.
porque vale a pena olhar pela janela, vale a pena. Eu acredito que estava projetando aqui a leitura, será que não? A leitura eu achei que estava projetando, será que eu não consegui projetar? Mas enfim, se eu conseguir ou não, fica aí para vocês essa leitura de acolhida de tanta delicadeza, de tanta poesia da professora Ada, que ela nos inspire sempre, que a gente saiba que tudo vai passar e que a gente sempre possa olhar pela janela com os olhos de delicadeza que a professora Ada nos ensina nessa história. Então fica aí essa leitura de acolhida para vocês. E agora, eh, nós vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Então a tela está passando aqui para vocês, deixa eu tentar mudar ela aqui, para eu dar sequência na nossa discussão. Enquanto eu projeto a tela aqui, eh, eu queria continuar após essa acolhida dizendo para vocês que, segundo um projeto original, lá inicial da Regina Zilberman, em uma obra pioneira, que é essa que eu comentava com vocês no encontro passado, chamada A Literatura Infantil na Escola, ela foi publicada em 1981, mas ela tem ideias muito atuais acerca da questão da literatura infantil. Então, as ideias da Regina Zilberman nessa obra versam sobre a questão de que o trabalho com a literatura infantil na escola, ele deve contar com um professor apto à escolha de obras apropriadas ao leitor infantil. Então, uma das grandes questões que nós, enquanto professores, enquanto educadores da infância, precisamos ter em mente é essa escolha cuidadosa e criteriosa dos livros que nós vamos levar para a sala de aula. E ela continua, versando nesse livro, né, que publicado em 1981, mais atual, acerca dessa temática, ela continua dizendo que, além do professor ser um sujeito apto à escolha dessas obras apropriadas ao leitor infantil, também ele precisa ser cuidadoso quanto ao emprego de recursos metodológicos eficazes, com o intuito de estimular a leitura. Nós, profissionais da educação, somos leitores por excelência, portanto, somos propagadores e despertadores, nem sei se esse termo existe, mas temos como um grande de vida profissional, de missão, de despertar no nosso aluno o gosto e o prazer pela leitura, conforme a gente dizia lá no encontro anterior. Então, o professor estará apto à escolha de boas obras, o professor utilizar recursos metodológicos eficazes que estimulem a leitura e valorizando a compreensão das obras e a verbalização, que hoje nós chamamos de fluência leitora. Uma das ações que estimula e favorece essa fluência leitora é o professor propor ao seu grupo de alunos a leitura em voz alta pelo aluno. Essa questão do aluno ler em voz alta favorece essa situação muito comentada e discutida e difundida no cotidiano escolar hoje, que é a fluência leitora. Para favorecer a compreensão das obras, a verbalização, a apreensão daquilo que está sendo oferecido. E para que o professor possa realizar essa tarefa, uma das questões fundamentais do ensino superior, esse que vocês estão agora, é justamente habilitar o aluno para que ele possa ser esse leitor, aliás, ser esse mediador, esse divulgador, esse mediador desse processo de leitura entre os alunos. Então, a instituição do ensino superior, ela tem como premissa algumas questões
como, por exemplo, levar o acadêmico ao conhecimento de um acervo literário representativo. Então, cabe a nós, no ensino superior, apresentar aos acadêmicos de pedagogia esse acervo literário riquíssimo que nós temos com títulos de literatura infantil e infanto-juvenil. Além de favorecer, não é, ampliar esse repertório literário, também cabe ao ensino superior, e essa é uma das questões de nós estarmos discutindo aqui mensalmente, as questões da literatura infantil, o domínio de critérios de julgamento estético que permitem a seleção de obras de valor. Nós temos uma infinidade de obras literárias e precisamos apurar esse domínio de critérios para julgamento estético. Para nós, por exemplo, a gente poder fazer essa seleção de obras de valor, não é? Obras que tenham esse casamento entre ilustração e texto, obras nós temos, obras que têm o texto e a ilustração, nós temos obras que só têm a ilustração, nós temos obras que só têm o texto, mas cabe a nós fazer essa análise criteriosa dessa diversidade de obras literárias que circulam e permeiam o cotidiano escolar e o mercado editorial e literário. Também cabe à instituição superior levar o acadêmico de pedagogia ao conhecimento literário, um conhecimento de um conjunto literário destinado às crianças, considerando-se a sua trajetória histórica, assim como os autores atuais, ilustradores, editoras, títulos nacionais, títulos estrangeiros, a literatura universal. Então, essa discussão é fundamental no ambiente acadêmico para que a gente possa, desde o momento que somos alunos, nós estarmos aí fazendo todo esse passeio por esse universo literário tão amplo, tão vasto e tão rico. No encontro do mês que vem, nós vamos analisar uma obra. Eu selecionei já uma obra para a gente fazer uma análise dela, de quais possibilidades. Primeiro a gente vai conhecer o texto, o autor, o ilustrador, depois nós vamos ver as possibilidades de levar essa obra para além apenas da leitura em voz alta, por exemplo, mas as possibilidades de trabalho com essa obra lá na sala de aula com o nosso aluno. Uma das outras intenções também de nós estarmos aqui mensalmente conversando é dessa questão de pensarmos em técnicas e métodos de ensino que socorram e auxiliem o professor nesse processo de incremento e estímulo à leitura, não é? Então, nós somos formadores de leitores por excelência. É importante nós tatuarmos isso na nossa pele, no nosso coração e na nossa memória. Nós, profissionais da educação, sobretudo pedagogos, nós temos essa grande missão, né, de propagar a leitura, de difundir a leitura, de estimular sempre que o nosso aluno tenha esse gosto e esse prazer pelo ato de ler. Então, em decorrência dessas questões que eu coloquei para vocês, espera-se que uma das funções do trabalho com a literatura infantil possa produzir resultados cada vez mais eficazes e amadurecidos. Segundo Isabel Solé, nesse livro chamado Estratégias de Leitura, que eu também coloquei para vocês no encontro passado como referência bibliográfica, o modo de construção lento e progressivo da leitura requer uma intervenção docente respeitosa e adequada, e está aí vinculada a alguns princípios norteadores. E um princípio norteador e fundamental que a Isabel coloca nesse livro para nós, Estratégias de Leitura, que eu recomendo que vocês tenham aí no seu acervo pessoal, é justamente que aprender a ler significa aprender a encontrar sem
sentido. Além de encontrar sentido, encontrar também interesse na leitura. Olha, pessoal, que situação mais importante de nós refletirmos. Aprender a ler significa aprender a encontrar sentido e interesse na leitura. Para além de encontrar sentido e interesse na leitura, significa aprender a se considerar competente para a realização das tarefas de leitura e a se considerar e a sentir uma experiência emocional gratificante da aprendizagem. Se nós dermos conta disso, nossa missão está cumprida. Porque vejam bem, o que a Isabel coloca no texto dela? Significa aprender a se considerar competente para a realização das tarefas de leitura e a sentir a experiência emocional gratificante da aprendizagem. Então, eu selecionei esses 2 trechinhos, né, tanto das questões da Regina Zilberman quanto da Isabel Solé, para a gente dar início aí, para ser o pontapé inicial dessa nossa conversa de hoje. Eu acho que eu vou ter que perguntar para você, Wesley, como que eu passo a tela, porque parece que eu estou travada aqui. Eu acredito que ainda esteja sendo projetada a primeira tela do meu slide. Será que é isso mesmo? Eu vou começar de novo, vou subir ela de novo aqui. Porque como eu coloquei algumas ideias no slide, agora acho que vai. Aqui, nós estamos aqui. Eu coloquei algumas ideias no slide para que eu possa seguir o raciocínio e eu não vá e não volte e acabe não divagando para a gente, né, dar sequência aí no fio da meada. Então, o que nós vamos conversar aqui? Isso, inclusive, a gente abordou lá no finalzinho do nosso encontro, do nosso último encontro de setembro. Então, nós vamos considerar a literatura infantil como arte. E para tal, nós precisamos ter alguns critérios para que a literatura infantil ela seja considerada como arte. Então, um dos critérios é considerar a escolha do livro, que era inclusive o que a Regina Zilberman colocou ali no texto dela, no livro dela. Eu vou perguntar aqui, eu queria que alguém colocasse no chat, por favor, se a tela rodou para vocês, porque parece que ela está congelada. Ah, rodou sim, já consegui enxergar aqui. Então, beleza. Então, olha só. Considerar a escolha do livro, quando a gente fala em considerar a escolha do livro, nós precisamos pensar na questão de que, em sua maioria, os professores recusam o trabalho com temas que consideram delicados, polêmicos. Isso a gente tinha até falado na aula anterior, né? Então, considerar aí esse cuidado na escolha do livro, não é? Ser criterioso, pensar um pouco na faixa etária que nós estamos trabalhando. Então, são alguns critérios aí para considerar a escolha do livro. Um outro passo é observar as imagens e os projetos gráficos dos livros. Nós temos uma diversidade
de recursos empregados pelos ilustradores, para compor as imagens que estarão aí fazendo essa esse casamento com o texto escrito. Então, é importante nós observarmos quais os recursos que o ilustrador utilizou para fazer aquele projeto gráfico, porque para além da pintura, do desenho e da pintura, os nossos ilustradores, usando aí de uma criatividade imensa, eles usam para além da pintura e do desenho e da pintura, eles utilizam massinha para compor as ilustrações, eles utilizam tecidos, eles utilizam folhas, eles utilizam botões. Então é sempre importante e interessante nós chamarmos a atenção do nosso leitor, do nosso aluno, para os recursos utilizados, para compor aí a ilustração do livro. É um ponto importante e considerável para a gente chamar a atenção dos nossos alunos. A questão da escolha dos textos literários também é importante nós pensarmos, porque nós temos uma diversidade de gêneros textuais, não é? Então, nós precisamos garantir essa diversidade de gêneros textuais na sala de aula. Então, nós vamos pensar nos contos, nas poesias, nas crônicas, nas fábulas, nessa diversidade textual, para a gente não correr aí, de repente, o risco de levar apenas um gênero textual para os nossos alunos. E, por exemplo, os contos eles se subdividem, então tem os contos de fada, tem os contos de terror ou de horror, que vêm sempre carregados de humor. Nós temos os contos de detetive que os alunos gostam muito, porque sempre envolve um mistério. Então, levarmos a eles essa diversidade de gêneros, essa diversidade de autores, tanto nacionais quanto internacionais, é importante que na escolha do livro nós possamos garantir essa diversidade, não apenas de gêneros, mas também de autores, também de projetos gráficos, ou seja, de ilustradores, eh, pro proporcionar e propiciar diversos tipos de roda de leitura, eh, também variar o local para a leitura, que a leitura possa sair da sala de aula e ocupar outros espaços na unidade escolar ou fora dela. Na minha escola, por exemplo, nós temos o privilégio de ter uma praça logo na frente, então nós utilizamos muito esse espaço da praça para realizar o momento de leitura, tanto de leitura pelo professor, quanto de leitura pelo aluno. E a leitura pelo aluno, ela pode ser feita de forma silenciosa, pode ser feita leitura em voz alta, que favorece a fluência leitora, como eu havia dito lá no início do nosso encontro. E o momento de leitura, nós nunca vamos esquecer isso, porque nós precisamos garantir que esse momento de leitura seja uma atividade permanente, ou seja, que aconteça todos os dias. E essa atividade de leitura, ela precisa ocupar o horário nobre da aula, como eu conversava com vocês no encontro anterior. Quem é que vai decidir qual é esse momento nobre? Você, professor, junto com seus alunos. Mas o importante é que essa leitura ocorra permanentemente, ou seja, que ela aconteça todos os dias, porque a escola é um lugar privilegiado de leitura. E durante os anos em que a criança adquire aos poucos a capacidade para decodificar, ou seja, ler e compreender aquilo que ela está lendo, codificar e decodificar, ela vai assumindo essa plena competência leitora. E então importante que ela tenha ferramentas suficientes para ler os livros e ampliar esse desejo aí de se aventurar pelo universo literário. É preciso, então, continuar lendo bons livros, sem abandonar as crianças na metade do caminho.
Não é pelo fato da criança já ter aí, já manejar o código elementar da leitura escrita, que eu vou expulsá-la, né, desse paraíso da leitura compartilhada, mas não, eu preciso cada vez mais levá-la a ampliar aí os seus horizontes literários. Porque leitura também é experimentação. Então, o que que é essa questão da leitura também é experimentação? A leitura é esse processo vivo, é esse processo eh, que que toca no nosso emocional, que os órgãos do sentido estão plenamente ativos no processo de leitura. E esse contato sensorial, ele faz parte da experiência leitora, e é fundamental que ele exista. Então, o nosso aluno manusear o livro, tocar o livro, cheirar o livro, folhear o livro, esses momentos que favorecem o encontro do leitor com o objeto livro, ele é fundamental. É necessário que ele exista e é necessário que ele não tenha limites, permitindo assim que a criança vivencie e signifique o momento, saboreando aquilo que lhe for desejável. Depois que nós terminarmos aqui a nossa conversa, eu vou enviar para vocês uma foto de um momento muito significativo que aconteceu na escola onde eu atuo na semana passada. Então nós temos um projeto na nossa rede municipal aqui chamado, Cão Terapeuta, é um projeto, desenvolvido pela Guarda Municipal. Então nós temos a Guarda Municipal Ingrid, ela tem uma cachorra, onde ela treina os cachorros da guarda, e essa cachorra, ela fez todo o treinamento voltado para que ela atue no cotidiano escolar. Então eh, essa cachorra, ela leva até a escola para que aconteça uma interação entre os alunos com ela, favorecendo os órgãos do sentido. Então, é um projeto muito significativo, é um projeto muito envolvente. E a semana passada ela esteve na minha escola e nós realizamos esse momento na sala pedagógica, porque estava chovendo, então a gente não quis deixar as crianças e a cachorra lá fora, porque estava chovendo, vento, frio, então a gente quis deixá-las nesse espaço mais quentinho, mais acolhedor. E tem um momento de interação das crianças com a Zoe, que é a cachorra. E ela chama sempre 3 crianças para interagir ali com a cachorra, para não estressá-la, para que as crianças possam aproveitar bem esse momento que é tão significativo. E eu flagrei uma cena muito emocionante que foi assim: 3 crianças interagiam com a Zoe, enquanto outra estava na estante de livros, porque como eu disse, nós estávamos na sala pedagógica, 3 crianças estavam interagindo com a Zoe, penteando, eh, enfim, fazendo ali a atividade conforme a guarda municipal, dava as comandas, e um outro lendo, um outro pegando livro, lendo, esperando a vez dele de interagir com a Zoe. Então, sabe aqueles momentos que você para e olha e pensa assim: "Se a minha vida findasse aqui, ela teria valido a pena por esse momento", né. Então felicidade, como dizia Guimarães Rosa, a gente encontra em horinhas de descuido. Então fecha parênteses, volta aqui para o que eu estava dizendo dessa questão do contato sensorial, não é, que ele faz parte dessa experiência leitora. É tão maravilhoso quando a gente recebe um livro em casa, ou quando a gente vai até a livraria e sente o cheiro de livro é é uma sensação extremamente prazerosa. Cheiro de livro novo é indescritível. Então, o objeto livre, ele não pode ser cultuado como algo que não se possa tocar, ou que se manuseia com extremo cuidado. Claro que é preciso ter cuidado, não é pelo valor que ele tem, é tanto valor financeiro,
quanto o valor afetivo, quanto o valor na questão do cuidado, mas isso não é motivo para os livros ficarem intocáveis na prateleira. Então, o objeto livre ele não pode ser cultuado como algo que não se possa tocar ou que se manuseia com extremo cuidado, e o seu valor não pode ser considerado a ponto de cercear a liberdade da criança de manipulá-lo. Então, é importante nós levarmos a criança a que ela tenha consciência do cuidado com o livro, e a partir daí, ela vai ter essa autonomia desse contato direto com o objeto livro, e ela não vai ter cerceado, então, essa liberdade de manusear o livro e garantindo, assim, os direitos imprescritíveis do leitor, que nós vamos ver a seguir. Porque a empatia entre leitor e livro talvez seja o primeiro passo para a construção de uma verdadeira e duradoura relação entre leitor e objeto livro. E nesse momento, então, nesse contexto, entra o papel fundamental do mediador para as experiências significativas de leitura. E quem é esse mediador? O professor, né? Ou um leitor mais experiente da turma, mas, por excelência, o mediador dessas experiências significativas de leitura é o professor. Então, o mediador de leitura, ele saberá criar momentos oportunos e uma atmosfera propícia para facilitar o encontro entre livros e leitores. Olha só, pessoal, a nossa missão, não é? A nossa missão enquanto mediador de leitura por excelência, criar momentos oportunos e uma atmosfera propícia para facilitar o encontro entre livro e leitor, entre leitor e livro. Então, nesse sentido, a gente pode afirmar que um mediador de leitura, ele não lê apenas livros, ele também lê os seus leitores. Ou seja, o que que significa ler os leitores? Entender o que eles desejam, o que sonham, e por meio disso tentar descobrir quais serão os livros que conseguirão ir ao encontro dos seus anseios e das perguntas que eles têm. Então, o mediador de leitura, ele estabelece esse momento e essa troca é muito particular com os leitores, não é muito significativo, porque ele não vai apenas ler os livros, mas ele vai ler os leitores para favorecer, então, essa mediação. E é necessário assegurar à criança, como a gente já falou em outros momentos, eh, o contato com essa diversidade literária. E esse contato com essa diversidade literária vai torná-la autônoma e capaz de gostar ou não de um livro, de uma leitura, garantindo novamente, como eu dizia há pouco, os direitos imprescritíveis do leitor. E a literatura para a educação infantil, ela não precisa ser encarada como um artifício para distrair, para passar o tempo, para servir como um adorno ou simplesmente para garantir esse contato das crianças com o suporte livro, com o objeto livro. Porque se a leitura tiver esse papel, ela vai se descaracterizar, não é? E não vai, então, eh, nós não vamos obter êxito nesse papel de mediadores de leitura e de pessoas que têm, então, essa missão de despertar o gosto e o prazer pela leitura. A relação que o professor tenha com a leitura literária, que o professor tem com essa leitura literária, influenciará potencialmente na formação aí leitora da criança. Então, essa relação íntima do professor com a leitura é fundamental para despertar nos alunos o gosto e o prazer pela leitura. Por quê? Porque a gente vai passar a verdade para eles. Eles vão entender e saber que nós, professores, somos leitores por excelência. E eu sempre vou usar o termo leitores por excelência porque nós o somos e, portanto,
formaremos também leitores por excelência. E para isso, nós precisamos passar essa verdade aos nossos alunos, nós precisamos passar essa intimidade nossa com os livros. E como eu dizia antes, né, eu pontuei novamente que é necessário estabelecer, então, critérios para a escolha dos livros que serão lidos para as crianças, eh, independente da atividade que o professor vai propor. É fundamental fazer, eh, o preparo da atividade, antecipadamente. Então, previamente, cabe a nós, professores, planejarmos esse momento da atividade de leitura, para que ela não aconteça no improviso, mas para que ela seja pensada, planejada, escolhida e colocada em prática. Então nós temos algumas técnicas, não é, para contador de história. Claro que eu coloquei aqui, eu pincelei aqui, devido ao nosso tempo. Eh, Porque essa questão de técnicas para o contador de histórias, ela é muito ampla, é preciso que a gente faça um estudo, uma investigação mais profunda, mas o nosso tempo aqui, infelizmente, não ia dar conta disso. Então, eu pincelei algumas questões aqui para nós pensarmos, não é, nessa questão de contar histórias, porque nós somos contadores de histórias, os professores contadores de histórias. Então, para começo de conversa, saber começar uma história é muito importante, porque ao começar uma história, nós trazemos o leitor para aquele mundo, para aquele universo, para aquele momento e instante mágico da contação de histórias. Então, o tradicional "era uma vez" funciona sempre, porque existe uma magia nessa expressão. "Era uma vez" é uma expressão mágica que transporta o nosso aluno para universos distantes, para reinos longínquos, para outros tempos. É mágico, sempre que nós ouvimos ou nós falamos o "era uma vez", a magia acontece. E então, funciona sempre, pois existe a magia na expressão, que tem o poder de nos transportar para um outro tempo, que não é nem o presente, nem o passado, nem o futuro, mas um tempo encantado, onde tudo pode acontecer. No reino mágico do Era uma Vez, tudo pode acontecer, a magia acontece. Aqui entra em cena a professora Ada, que existe em cada um de nós. A magia acontece. Então, é preciso saber começar uma história, não é? E o "era uma vez" aqui, ele é muito significativo. É óbvio, evidente, que nós podemos começar a história com outras formas de. Até porque o Era uma Vez, ele é muito presente nos contos de fada. Para cada gênero textual existe uma forma de começar, não é? Os autores, eles utilizam de diversos recursos para começar uma história, mas o Era uma Vez é mágico. Ele nos transporta então aí para um lugar encantado. Se vocês, se recordarem, no encontro anterior eu contei uma história, A Pequena Vendedora de Fósforos, que é um conto universal, recontado pela Ana Maria Machado naquele livro vermelhinho de capa dura dos contos de fadas. E lá, como eu dizia no encontro passado, a Ana Maria Machado, ela foi muito perspicaz. Para cada conto, ela tem uma forma diferente de começar. É fundamental a estrutura com que a escolha das palavras que ela utilizou para começar cada conto de fadas que ela recontou naquele livro, Contos de Fadas,
eh, recontados ali pela Ana Maria Machado, tanto dos irmãos Grimm, quanto de Andersen, quanto de Charles Perrault. E ele também é um livro que eu super indico e recomendo que vocês tenham no seu acervo pessoal e particular. Criar uma forma de identificação da hora de leitura, de forma que todas as vezes que as crianças escutarem o barulho tal, o movimento tal, elas saberão que acontecerá ali uma leitura literária, que acontecerá essa magia. Eh, Existem diversos recursos, então, para a gente chamar a criança para essa história. Eu vou deixar aqui como recomendação para vocês, existem vários canais no YouTube de contação de histórias. Tem um muito interessante que é Fafá Conta. Depois busquem no YouTube, esse canal da Fafá. A Fafá tem um jeito muito interessante de chamar a história. Existem, outros canais aí no YouTube de contar história, que é importante a gente dar uma olhada e uma pesquisada para ver como os contadores, utilizam esse momento de chamar a história, não é. Eu, por exemplo, sempre que eu vou contar uma história, eu tenho um chapéu de feltro que tem um girassol. Então, quando eu apareço com esse meu chapéu de feltro que tem um girassol, as crianças já sabem que ali vai acontecer uma história. E eu sempre começo cantando uma música que é assim. Essa música eu aprendi num programa chamado Bambalalão, na TV Cultura, quando eu era criança, ou seja, no século passado. Então, esse programa Bambalalão, ele era muito gostoso, muito interativo, muito cultural, e sempre que ia ter a contação de histórias ali, o contador ele cantava uma música que era assim: era uma vez uma história que tinha uma fada que acabou com a maldade da bruxa malvada. Quando a história acabou, todo mundo falou, entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Eu ouvia esse chamamento para a história quando eu era criança. Eu internalizei, eu guardei da minha memória e eu utilizo até hoje para contar histórias. Então eu coloco o meu chapéu, e eu canto essa música junto com as crianças e ali a magia começa a acontecer. Então, cada um de nós tem um jeito particular e pessoal de chamar a história, mas é importante a gente ter essa marca, não é? Pode ser uma varinha de condão, pode ser uma flor no cabelo, pode ser um avental, enfim, cada um de nós vai encontrando aí um jeito de chamar a história. E da mesma forma, também a gente pode criar algum elemento que sinalize o término da história ou da atividade relacionada àquela leitura. Então, eu faço assim, particularmente. E a história de hoje entrou por uma porta e saiu pela outra. E amanhã eu conto outra. Então, eu utilizo esse recurso para terminar a história. Então, as crianças sabem que ali eu estou terminando a minha história. Em 2011, Brandão e Rosa, eles abordaram a necessidade do momento da roda de leitura ter uma finalidade. Então, o que que é a roda de leitura? A gente colocar as crianças nesse momento de roda para fazer ali uma contação de histórias, para fazer uma leitura colaborativa, uma leitura compartilhada, uma leitura pelo aluno em voz alta, enfim. É importante que a roda de leitura ela tenha uma finalidade e também é importante que essa prática seja preparada antecipadamente, né? O professor ele precisa ler previamente a obra. Para quê? Para ele saber quais as palavras que estarão naquela obra. Inclusive, por exemplo, aqui, os adoráveis bilhetinhos da professora Ada. Tem esse termo chamado cartapácio. Não é um termo muito fácil de pronunciar. Então, existem termos que a gente precisa treinar para que na hora da leitura eles saiam de forma fluente e o nosso aluno possa compreendê-lo. Então, aqui tem o termo, né? Cartapácio. Falando em cartapácio, vocês sabem o que é um cartapácio? Cartapácio é uma carta bem grandona. Então,
a importância do professor ler o texto antes é para ele saber o que é que vai acontecer naquela história, para que ele saiba quais são os desdobramentos dela, qual é o modo de finalização, para que a história não termine no seco, de repente, não é? E às vezes a criança fica esperando mais alguma coisa e não tem, porque a história acabou. Então é importante o professor conhecer ah, o enredo da história, saber quais as palavras que estão ali, não para substituí-las, mas para pronunciá-las corretamente. É importante que o professor conheça a obra antecipadamente e saiba quem é o autor, quem é o ilustrador, e contar para os alunos, por exemplo, aqui, né, nesse livro. Tem o autor, o Anderson Novelo, quem é o autor, tem a ilustradora, a Ana Laura Alvarenga, e contar para os alunos quem é esse autor, quem é esse ilustrador. Então, se preparar antecipadamente, previamente, preparar esse momento de leitura para que não aconteça nenhum sobressalto, para que não aconteça nenhuma situação ali, que inclusive possa colocar a gente em apuros, não é? Então, conhecer antecipadamente a obra, prepará-la antecipadamente, é fundamental para o momento de leitura. E existem aí alguns segredos, não é? Isso aqui, então, não é uma receita, isso aqui não é, um passo a passo, mas são algumas dicas, né? Para que a gente possa, favorecer com que o momento da contação de histórias, ele seja atrativo, ele seja prazeroso, que a gente tenha o aluno, que a gente tenha a criança, que a gente tenha o ouvinte ali junto conosco naquele momento. Então existem algumas regras de ouro, não é? Por exemplo, nunca falar no mesmo tom. Por isso a importância de conhecer a obra antes, não é? Para a gente saber qual é o momento que a gente vai mudar o tom de voz, falar mais alto, mais baixo, mais pausadamente, mais rapidamente. Então, nunca falar no mesmo tom, porque senão vai ficar aquela monotonia, né? Vai ficar muito monótono. Vai ficar essa, de repente, uma questão até que a criança vai se dispersar. Por quê? Porque a criança, ela se dispersa, ela se distrai com muita facilidade. Então, quando a gente eh, equilibra o tom de voz, a gente consegue trazer a criança conosco durante o momento da contação. Alternando, então, assim, eh, voz forte, voz suave, nos momentos ali adequados durante a narrativa. Alternar a duração da palavra conforme o sentimento que ela expressa. Então, eu conheço a obra com antecedência, eu sei como que eu vou alternar a duração das palavras. Algumas palavras eu vou deixar mais comprida, algumas palavras eu vou deixar mais curta, eu vou falar mais rápido, eu vou dar esta ou aquela entonação, e tudo isso ajuda a compreensão, né, a questão do sentido. E aqui tem a questão que muitas vezes gera essa dúvida, gera essa inquietação: ler ou contar histórias? Então, os 2 momentos precisam acontecer no cotidiano escolar, não é? Visto que a questão da leitura, ela é permanente, aí ela acontece todos os dias, eu vou mesclar, o momento eu vou ler, o momento eu vou contar, o importante é que ela aconteça. Então, quando eu leio uma história, eu valorizo o livro, eu valorizo o objeto livro. Eu estou lendo as palavras que o autor utilizou para compor aquela história. Então, eu estou valorizando o livro, o autor, o ilustrador, porque eu estou mostrando as imagens. Eu valorizo essa linguagem literária, então é fundamental e importante que eu leia história para os meus alunos.
esse ato de ler histórias para os meus alunos é primordial. Ao ler histórias para eles, para além de tudo que a gente já comentou até aqui, eu também estou favorecendo com que, no momento que eles vão compor os seus textos, eles possam eh, contar com aquela linguagem literária que eles ouviram das leituras feitas pelo professor. Os textos serão riquíssimos. Quanto mais eu leio bons textos para os meus alunos, quanto mais os meus alunos leem bons textos, quanto mais eles produzirão bons textos. Por quê? Porque eles estarão aí nutridos desse amplo repertório literário, lexical, imaginário. Então, quanto mais eu leio para os meus alunos bons textos, quanto mais repertório eles terão para produzir os seus próprios textos. E contar as histórias também, a ação de contar as histórias para os alunos também é fundamental. Então, contar implica o improviso, implica o maior contato visual do professor e essa interação com as crianças, e utiliza elementos da linguagem oral. Então, mesclar momentos de ler histórias e momento de contar histórias para os alunos é fundamental e primordial. Ambos são momentos que precisam permear a nossa rotina de atividade com os alunos. Bons textos, não é, como eu dizia anteriormente, dessa questão da importância de ler para os alunos, eles apresentam esse vocabulário rico e fazem esse uso inteligente da linguagem. Então eles interpelam, eles provocam, eles fazem pensar, eles não subestimam a capacidade de compreensão dos leitores. Pelo contrário, eles desafiam os nossos meninos e meninas a descobrir o que se revela por trás das palavras. Eles convidam ao assombro e ao deleite estético pelo modo como exploram temas diversos, pela forma como dizem o que dizem e pelas experiências que são capazes de provocar nos leitores. Então, olha aqui mais um gatilho aí para a gente levar essa questão de leitura para a sala de aula, não é? Da gente aproveitar desse momento tão significativo. Olha quantas questões primordiais os bons textos favorecem aí aos nossos leitores, aos nossos ouvintes, aos nossos alunos. Apresentam vocabulário rico, fazem uso da linguagem, interpelam, provocam, fazem pensar, não subestimam a capacidade de compreensão dos alunos. Então, é, é importante a gente pensar assim: ai, é importante a gente quebrar um paradigma que de repente ainda possa existir entre alguns professores de que, se tiver uma palavra difícil no texto, eu vou substituí-la por outra. Não, é justamente o contrário. Os bons textos eles vão ampliar aí o vocabulário dos nossos alunos. Então, se tem uma palavra ali naquele texto que o meu aluno de repente não conheça, é importante eu apresentar e eu dizer a ele o significado dela para que eles possam compreender, não é? O que está sendo dito ali pelo autor do livro. Então, ler e contar histórias para os nossos alunos são ações que precisam permear a nossa rotina de atividades com eles. E aqui, eh, eu quero agregar, né, a essa questão que eu apresentei antes, né, de contar histórias, de ler histórias, da importância de nós cada vez mais divulgarmos a leitura e a literatura no cotidiano escolar. Eu quero falar com vocês sobre os direitos imprescritíveis do leitor. E esses direitos imprescritíveis do leitor eu retirei de um livro fantástico chamado
como um romance, de Daniel Pennac. Infelizmente, eu emprestei, infelizmente para este momento, eu emprestei esse meu livro para alguém que eu não sei quem é e eu não sei onde ele está. Que bom que ele está com alguém, mas eu queria nesse momento estar com eles em mãos para mostrar o objeto livro para vocês, o livro físico. Mas ele não está comigo, infelizmente, nesse momento, porque felizmente ele está com alguém e a ideia da leitura é justamente isso, né? Ela circular. Mas eu tirei esses direitos imprescritíveis do leitor desse livro do Daniel Pennac, chamado Como um Romance. É um livro muito interessante que eu também recomendo para vocês. E nesse livro ele coloca, então, os 10 direitos do leitor, não é? Então aqui é para nós refletirmos, não é? Os direitos do leitor. E, inclusive, eu deixei como leitura para vocês, como tarefa de leitura no encontro anterior. Eu espero que vocês tenham lido, né, que vocês tenham olhado para ele. Se não, ainda há tempo, ele está lá no grupo de vocês. Então, ele começa assim: o leitor tem o direito de não ler. Ler é um direito e um privilégio, não é um castigo. Então, o leitor tem o direito de não ler. E cabe a nós levarmos, sensibilizarmos, cativarmos o nosso aluno para que ele leia, não é? Para que ele seja um leitor autônomo. E, portanto, não levarmos a ele a essa falsa ideia de que ler é um castigo, porque ler não é um castigo, ler é um direito e é um privilégio. O segundo direito do leitor, imprescritível do leitor, que o Daniel Pennac coloca nesse livro como um romance, é o direito de pular páginas ou o direito de saltar páginas. Então, ler, ele não é assim, digamos, uma questão que precisa ser de fio a pavio, eu pegar e ler página por página. Não, eu tenho o direito de pular páginas. Ler, portanto, é um ato pessoal de seleção, escolha e interpretação. Então, o leitor ele tem o direito de pular páginas ou de saltar páginas, mas lá no livro ele coloca como ler, o leitor tem o direito de pular páginas. Isso não é nenhum pecado, porque o leitor ele tem essa questão pessoal, né, de seleção, de interpretação. Eu tenho sempre, quando eu pego um livro, eu vou lá para o final, eu dou uma olhadinha, né, dou aquela namoradinha com o final do livro, para depois voltar a ler do começo. O leitor tem o direito de não acabar um livro. Então, o leitor não compra essa obrigação. Se ele está ali com aquele livro nas mãos, ele tem o direito de não acabar aquele livro. Saber recusar é uma forma de escolher. Eu, por exemplo, não consegui até hoje na minha vida, aos 51 anos, terminar o livro O Morro dos Ventos Uivantes. É um clássico universal que eu não consegui acabar de ler. Eu não consigo ir para frente, eu não consigo dar sequência, mas é um propósito de vida meu. Antes de partir, eu preciso terminar esse livro, que é um livro amado por muitas pessoas, não é odiado por mim, mas é um livro que eu não consegui ainda terminá-lo. Eu estou me dando o direito de não acabá-lo neste momento, mas eu ainda vou terminá-lo. O leitor tem o direito de reler. Ai, às vezes é tão bom que temos que repetir. Eu queria que vocês contassem para mim, de repente, aí nas mensagens, no chat, qual é o livro que vocês já fizeram a releitura dele. Tem um livro chamado Pássaros Feridos.
é um livro que tem 639 páginas. Eu já li 7 vezes. É de longe, disparado, um dos livros que eu gosto muito de olhar para ele, de voltar para ele. Ele fala direto ao meu coração. É Os Pássaros. Eu não vou falar o nome da autora aqui, porque é um nome difícil de pronunciá-lo, inclusive ele já foi minissérie no SBT, quer dizer, ele já foi passado como minissérie no SBT há muito tempo. Eu comprei até o DVD para eu assistir, né, na minha casa, porque eu o meu horário não, às vezes não era compatível com o horário que passava na televisão. E olha, gente, a minissérie, ela nem de longe consegue retratar as 630 e tantas páginas do livro, mas foi interessante assistir também. E eu sempre que eu volto a esse livro, eu já voltei a ele, eu já li ele 7 vezes e vou ler mais uma vez com toda certeza, eu encontro uma Meg diferente, eu encontro um Ralph de Bricassar diferente. Então, o leitor tem sim o direito de reler. Tem um outro livro do Braguinha chamado A Formiguinha e a Neve. É um livro, eu já contei até, né, como é que esse livro chegou na escola para vocês no encontro anterior. O livro A Formiguinha Leve e a Neve eu já li incontáveis vezes, porque sempre que eu volto nele também eu encontro uma formiguinha diferente. O Pequeno Príncipe eu acredito que eu já li umas 10 vezes, não sei, porque quando eu volto nele, eu encontro um pequeno príncipe diferente, uma raposa diferente, enfim, a gente tem esse direito de reler, porque às vezes ele é tão bom, ele fala tanto ao nosso coração, que é preciso repetir. O leitor tem o direito de ler não importa o quê. E nesse não importa o quê, o leitor não tem o direito apenas de ler os clássicos universais, mas o leitor tem o direito de ler aquilo que lhe é importante, aquilo que lhe é significativo, porque pode ser emoção de muitas formas. Então, o leitor tem o direito de ler, não importa o quê. O leitor tem o direito de amar os heróis dos romances. Então, os personagens do livro, eles não são só figuras imaginadas, né? Eles vivem dentro de cada leitor. Inclusive, no livro, o Daniel Pennac coloca assim: o leitor tem o direito ao behaviorismo. Então, ele está fazendo uma alusão ao livro, aquele livro Madame de Bovary, onde ela se mistura com os personagens, né. Então, aqui, nesse slide, foi traduzido como o direito de amar os heróis dos romances, mas no livro original tá dizendo assim: o leitor tem o direito ao behaviorismo, que é essa questão aí de contagiosa, né, de leitura. Porque o personagem do livro não é só uma figura imaginária, a gente estabelece uma relação ali íntima e pessoal com o personagem do livro. Eu li a série Crepúsculo e eu me apaixonei pelo vampiro da história, não é? Eu tenho uma relação muito íntima ali com o vampiro da história. Tem pessoas que ao série Crepúsculo, elas têm um relacionamento muito íntimo com o lobo da história, não é. Então eu tenho um relacionamento muito íntimo, pessoal, com o Edward. E há pessoas que têm ali um relacionamento muito íntimo com o Jacob. Então, isso vai de cada pessoa, de sua particularidade, não é, da relação que ela estabelece com os personagens do livro. O leitor tem o direito de ler não importa onde. Não há templos nem tempos exclusivos de leitura. O maravilhoso não tem espaço e nem tempo. Mas aqui a gente abre um parêntese para dizer que a escola é um lugar
privilegiado de leitura. A sala de aula é um lugar privilegiado de leitura, mas o leitor tem o direito de ler, não importa onde. Há pessoas que conseguem ler com muita tranquilidade em viagens, né, no carro, no ônibus, no avião. Há pessoas que não conseguem ler em viagem, porque elas ficam enjoadas, porque elas ficam com a cabeça rodopiando, não é? Eu, por exemplo, amo ler quando estou viajando, né? Pego meu livro ali e viajo. A minha filha mora em Curitiba, então num desses momentos que a gente estava viajando até lá, eu peguei o meu livro Coraline, que eu amo de paixão, e eu abri o livro aqui e terminei antes de chegar em Ponta Grossa, eu já tinha terminado o Coraline e já tinha voltado nele de novo. Então eu gosto muito de ler enquanto eu viajo, mas há pessoas que não. E isso é pessoal, é de cada um, não é? Então por isso que o leitor tem o direito de ler, não importa onde. Há pessoas que leem no banheiro, por exemplo. Há pessoas que não leem no banheiro. Há pessoas que têm todo um ritual para esse momento de leitura. Há pessoas que leem ao acordar, há pessoas que leem antes de dormir. O importante é ler, não importa o tempo, nem o templo, mas o importante é ler, porque um dos direitos imprescritíveis do leitor é de ler, não importa onde. O leitor também tem o direito de saltar de livro em livro, né? Então, o leitor tem o direito, sim, de ler um pouco de um livro, de ler um pouco de outro livro, de ler um pouco de outro livro. Então, o leitor tem o direito de ler um pouco daqui e depois ler um pouco dali. Então, ele tem esse direito de saltar de livro em livro. Existem, inclusive, algumas linhas de pesquisa, alguns textos que falam sobre, alguns artigos que falam sobre. Há inclusive algumas recomendações de alguns, neurologistas falando da importância da gente ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, tenho comigo, né, uma particularidade que eu sempre tenho 3 livros que eu estou lendo ao mesmo tempo. Então eu leio um romance, uma narrativa, um livro de aventura, enfim, um livro fictício. Eu leio um livro, eh teórico, sempre tem um livro teórico que eu leio, e eu leio também um livro religioso, eu sou católica, então eu sempre tenho um livro aí da voltado para a questão aí da religião católica, da fé que eu professo. Então eu sempre costumo ler 3 livros ao mesmo tempo, eu leio um trechinho de outro, um trechinho de outro, então eu costumo saltar, né, entre esses 3 livros. Às vezes os personagens se misturam, às vezes mistura Paulo Freire com Paulo Apóstolo, com Paulo do livro da literatura do romance que eu estou lendo, e aí eu coloco daí cada um no seu livro, no seu objeto livro. Mas eu costumo fazer isso. Tem pessoa que não consegue, não tem problema. A questão, eu volto a dizer, é ler, mas salientando que o leitor tem o direito de saltar de livro em livro. O leitor tem o direito de ler em voz alta. Por isso que a leitura em voz alta, ela acontece na sala de aula. Tem momento que o aluno lê em voz alta. Por quê? As palavras saem e sabem e saltam melhor se ditas e ouvidas. Há música nas palavras, não é porque a gente coloca tom, a gente dá entonação para as palavras. Então, o leitor tem o direito de ler em voz alta. Eu conheço pessoas, por exemplo, que quando estão lendo, porque a gente lê com diversos
propósito, com diversas finalidades. A gente lê para estudar, a gente lê para saber mais, a gente lê para buscar informações, a gente lê para se entreter por deleite. Então, existem diversos propósitos de leitura que, inclusive, a Isabel Solé coloca neste livro aqui. Eu conheço pessoas que, quando vão ler para estudar, elas leem em voz alta. Elas precisam ouvir aquilo que elas estão falando, porque dessa forma elas conseguem internalizar melhor a ideia do texto. Eu já não tenho, por exemplo, esse costume de ler em voz alta. Eu leio realmente ali para estudar, para me informar, para deleite. Eu leio em voz baixa, leio com os olhos, mas há pessoas que têm essa particularidade de ler em voz alta, porque dessa forma elas conseguem interiorizar, né, internalizar melhor as ideias do texto. Mas lá no cotidiano da escola, nós precisamos, em alguns momentos, propor aos nossos alunos essa leitura em voz alta. E um dos propósitos, como eu dizia lá no começo, é justamente a questão da de favorecer a fluência leitora, não é? O aluno ler com essa fluência. Inclusive, pessoal, agora existe eh, uma avaliação externa proposta pelo governo federal, que é uma avaliação de fluência leitora. Para quem que é essa avaliação? Quem faz essa avaliação? No ano de 2023, o público-alvo dessa avaliação de fluência leitora são os alunos do segundo ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, como que é essa avaliação? O professor da sala, ele faz um curso, o diretor, né, cadastra o professor lá no sistema na plataforma, aí o professor faz um curso, aí o professor baixa o caderno de prova. Aí, na data estabelecida, o professor baixa um aplicativo no celular e ele faz a avaliação conforme o caderno de prova individualmente com o aluno. Então, o aluno, por exemplo, tem 1 minuto para ler as palavras do caderno de prova. E aí fica gravada essa avaliação nesse programa para que quem elaborou essa avaliação, quem elaborou essa plataforma, possa fazer a avaliação da fluência leitora do aluno. Então, todos os alunos das escolas públicas do Brasil, no primeiro semestre deste ano, os alunos do segundo ano fizeram a avaliação eh, de entrada, né? O nome foi avaliação de entrada da fluência leitora. E agora, em novembro, eles vão fazer vão fazer uma segunda avaliação de fluência leitora, para fazer um comparativo de como o aluno estava no começo do ano com relação à fluência leitora e como o aluno estará em novembro dentro dessa questão da fluência leitora. Para o ano que vem, além dos alunos do segundo ano, os alunos do terceiro ano também farão essa avaliação. E o ano que vem serão 3 avaliações. Esse ano foram 2, o ano que vem serão 3. Por quê? Para avaliar como está a fluência leitora dos alunos que estão no final do ciclo de alfabetização. Então, e aí existem níveis, né, de classificação da avaliação desses alunos, e que de repente, até num outro momento, a gente possa estar conversando e discutindo sobre. Mas os alunos, então, eles leem um rol de palavras em 60 segundos, em 1 minuto. Depois eles leem pseudo-palavras, ou seja, são palavras inventadas que não fazem sentido, só para que eles sejam avaliados como é que eles estão pronunciando, né, essas palavras, e posteriormente ele lê um texto. E depois sai aí o resultado dessa avaliação. Eh, o resultado na nossa escola, nós ficamos muito felizes, foi um resultado muito significativo e positivo. Mas a gente, a partir do resultado dessa avaliação, apesar de ter sido muito positiva, a gente sabe que tem muito que avançar ainda. Então, nós já elencamos estratégias para que os alunos possam avançar dentro desse processo de fluência leitora.
E o 10º direito do leitor é o direito de falar, de não falar do que se leu. Então, não necessariamente o leitor precisa falar sobre o que ele leu. É importante, né, discutir sobre, é importante propagandear o texto lido, mas se o leitor não o fizer, ele tem esse direito, segundo o Daniel Penac, não é? Porque o Daniel Penac coloca até essa questão de que há segredos nas palavras. O leitor lê-se nos livros e a gente respeita essa intimidade. Então, de repente, se algum livro o leitor não quiser falar sobre, ele tem esse direito. É importante que a gente estimule os nossos alunos a falar sobre o livro que leu, é importante que a gente eh, garanta com que haja, não é, essa indicação literária, essa divulgação literária, mas se de repente o leitor não quiser falar sobre este ou sobre aquele livro que ele leu, ele tem esse direito. Então aqui eu quis trazer para vocês bem rapidamente esses 10 direitos imprescritíveis do leitor, para que a gente possa então conhecê-los e saber identificá-los e saber garanti-los no cotidiano escolar e conosco mesmo, né. E aí eu coloco eu gosto muito dessa imagem, eu gosto muito dessa cena retratada aqui nessa ilustração, né, essa leitora absorta aqui nesse momento mágico da leitura. Então eu quis trazer essa imagem que eu considero ela muito significativa para que a gente nós estamos quase finalizando esse nosso momento, então eu trago essa imagem para a gente fazer uma leitura dela, não é? Porque eu a considero muito significativa, esse momento tão íntimo, desse contato tão pessoal, particular e afetivo dessa leitora com o seu livro. E aqui eu deixo as referências que eu utilizei, não é, nesse nosso encontro de hoje, e então eu utilizei, inclusive, não sei por qual motivo não está aqui a Isabel Solé e a Regina Zilberman, que eu até coloquei lá no início da nossa conversa, acredito que eu não salvei quando eu estava montando os slides. Mas hoje, então, eu quis trazer um pouquinho essa reflexão para vocês, essa questão para vocês. Eu até conversava no início antes de vocês entrarem, eu conversava aqui com o Wesley, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, eu vou colocar meu óculos de novo, porque eu sou meio cega, Wesley. E eu dizia o quanto que às vezes é solitário a gente estar aqui do outro lado, não é? E pelo YouTube, aí eu só vou ver depois os comentários de vocês. Mas eu espero que essas questões que eu coloquei aqui hoje, que eu trouxe para vocês hoje, possam ter feito algum sentido. E eu espero que essa discussão, essas questões que eu abordei hoje nesse nosso momento, nesse nosso encontro, possa plantar uma sementinha, gerar uma inquietação, gerar uma dúvida, gerar até um remorso, né. Então, eu espero que, de alguma forma, as palavras colocadas aqui hoje possam repercutir aí entre vocês, possam despertar em vocês o gosto e o prazer pela leitura, pelos livros, pela literatura, por ampliar o repertório literário, por ampliar o acervo pessoal de cada um, que eu considero bastante importante e significativo, nós termos o nosso acervo particular, o nosso acervo literário. E eu espero que vocês sejam propagadores, divulgadores, semeadores de leitura, por onde quer que estejam, onde quer que passem, quer seja, aí entre vocês na graduação, quer seja na sua casa em família, com os seus irmãos, com seus filhos, com o vizinho, com os primos, na sala de aula, e que nós sejamos cada vez mais disseminadores aí de leitura.
Eu vou deixar lá no grupo posteriormente, aquela foto que eu falei para vocês que eu considero muito significativa do aluno ali absorto na leitura, enquanto os outros colegas estavam interagindo com a cachorra Zoé, dentro desse projeto. Eu também vou deixar o texto para tarefa, né, para que vocês possam ler, eh, posteriormente, chamado O Professor Leitor. E antes de finalizar, eu queria compartilhar com vocês um momento muito importante, muito significativo, que eu vivi no último sábado. Uma aluna da minha escola do sexto ano lançou um livro. Então, o ano passado, a professora realizou um trabalho muito interessante de escrita, e ela levou os textos para que eu e a coordenadora pedagógica da época, a gente olhasse, né, o que a produção textual dos nossos alunos. E um dos textos, os textos eram muito significativos, e um deles, nós vimos um potencial imenso ali. E eu disse então a ela e a coordenadora pedagógica: "Vamos transformar esse texto num livro?", mas a priori, a minha primeira ideia era fazer um livro artesanal. A gente digitaria, a aluna faria a ilustração, a gente reproduziria ali em cópias e a gente entregaria para os amigos da sala. Mas, como a gente é ousado, né, um professor que eu tinha na época na escola, que é tradutor, é escritor e tem uma intimidade com, esse universo literário, esse universo de produção literária, ele falou: "Viu, vamos dar esse livro para uma editora?". E aí a gente fez a gente fez um trabalho ali, digamos, mais voltado realmente, menos artesanal, né, mais profissional, vamos dizer, não sei se eu posso até colocar esse termo. E nós fizemos ali, então digitamos o texto, 2 professores da escola fizeram a ilustração, nós mandamos para a editora e o livro foi publicado, né, o livro foi publicado e nesse final de semana nós fizemos o lançamento dele. Uma aluna do sexto ano, quando estava no quinto ano, produziu o texto e agora a gente lançou o livro dela com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita esperança. Eu atuo numa escola no campo, que fica num lugar de difícil acesso, e para nós é extremamente significativo e prazeroso saber que nós, enquanto escola, transformamos vidas, que nós, enquanto escola, provocamos os nossos alunos, despertamos neles a curiosidade. E uma aluna ali daquele, ela mora num lugar distante, de difícil acesso, num lugar encantado, porque tem um campo verde, a casa dela branca, de janelinhas azuis, e aquela garota que mora ali, naquele lugar distante, produziu um livro. Então, um dos nossos intuitos da escola é transpor os muros dela, levar os nossos alunos para além dos muros. E nós estamos aí, né, lutando diariamente para que isso aconteça. Então, com muita alegria, eu queria compartilhar com vocês esse momento tão significativo que aconteceu na nossa escola no último final de semana. E o livro A Tartaruga que Queria Ir ao Circo foi lançado entre lágrimas e alegrias, e sonhos e gratidão. Gratidão sempre. E a gratidão que eu tenho aqui por ter passado esses momentos com vocês, pela generosidade de cada um, por me ouvir, por ficar até aqui, por ficar né, até esse momento. E eu desejo que vocês tenham um bom descanso, que vocês tenham um ótimo estudo, que vocês tenham boas leituras e que a gente possa se encontrar aqui novamente no próximo mês, onde eu vou trazer então um livro para nós, analisarmos, para nós primeiro eu vou fazer a leitura de acolhida dele e depois nós vamos olhar, né, mais, eh eh mais profundamente nele e nas possibilidades que ele traz para nós de trabalho. E provavelmente no mês de dezembro nós estaremos aqui com uma escritora
para conversar conosco sobre esse processo de criação literária, né. Ela lançou um livro ano passado, muito interessante por sinal, e aí a gente vai, se tudo der certo, ela vai estar aqui com a gente no nosso último encontro para a gente conversar sobre esse processo de criação literária. Quem sabe rola aí até um sorteio do livro dela para ser encaminhado para cada um de vocês. Gratidão, um grande beijo e até a próxima. Aplicamos estratégias para que os alunos possam avançar dentro desse processo de fluência leitora. E o 10º direito do leitor é o direito de falar